Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, primeira carta de Paulo a Timóteo. Gostaria de ler os versículos 14 e 15 e 16, de 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 até ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor, nós temos a Tua palavra diante de nós aberta e nós precisamos que seja o Teu Espírito a aplicá-la ao nosso coração. De nada nos adianta ler sem o Teu auxílio, sem a ação do Teu Espírito. Por isso, Pai, nós pedimos. Viemos aqui a este lugar para poder ter este tempo contigo, com a Tua palavra. Estamos aqui sentados, estamos aqui preparados para ler a Tua palavra, para Te ouvir falar connosco. E pedimos então que fales, que nos ensines, que nos dirijas, que nos pastoreies. Tu és o nosso bom pastor. Nós oramos pedindo isto em nome de Jesus. Amém. Esta expressão, escrevo-te estas coisas, são várias vezes já que tenho referido este versículo aqui aos irmãos, a importância de termos tido alguém que escreveu, de termos recebido um livro, de termos recebido palavras, coisas que foram escritas. E neste caso em concreto, Paulo escreveu a Timóteo, e na verdade ele queria escrever para a igreja em Éfeso, mas escreveu a Timóteo para que aqueles irmãos ali naquela cidade soubessem, ficassem cientes, tivessem conhecimento de como proceder, como ser, como viver a igreja, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esta é uma das cartas chamadas pastorais, cartas pastorais. Estas cartas incluem instruções, incluem mandamentos também para jovens pastores Timóteo e Tito, e incluem instruções para a liderança, aqueles que eram presbíteros, que eram os responsáveis pelo trabalho naquelas igrejas locais, Éfeso, Creta. E Paulo desafiou esses líderes a estarem atentos, vigilantes contra o falso ensino. Estava a entrar ensino falso, falsos mestres estavam a penetrar na igreja. E Paulo exortou esses líderes a estarem atentos, vigilantes contra esse falso ensino que rapidamente se estava a espalhar, a surgir e a espalhar-se nas igrejas. O apóstolo exortou-os quanto à oração pública, quanto ao tipo de pessoas, instruiu-os acerca do tipo de pessoas que seriam adequadas para ocupar essas posições de liderança nas igrejas, presbíteros, aqueles que deveriam supervisionar o trabalho local. Paulo também desejava que eles soubessem o que ensinar, que tipo de conteúdo conter nos seus ensinos, como lidar com diferentes grupos de pessoas, mais jovens, mais idosas, mulheres. O ensino, então, deveria ser de acordo com as Escrituras, de acordo com o que havia já sido revelado e aquilo que havia já sido escrito, aquilo que conheciam e que fora registado já pelos profetas, mas também já pelos apóstolos. E não comprometido por causa de pessoas e nem que certas pessoas nem gostavam, já não gostavam de ouvir o que era sã doutrina, aquilo que Jesus tinha dito aos apóstolos para ensinarem. Mas o ensino da igreja não podia se adaptar aos ouvidos daqueles que vinham para ouvir aquilo que lhes agradava ao coração, mas tinha que ser fiel às Escrituras. Estas são exortações que estão nas cartas pastorais. A mensagem precisaria ser uma mensagem de exortação contra as dissensões, os conflitos, a apostasia, que seriam sinais, sintomas
dos últimos dias. Os últimos dias que já haviam começado naquele tempo em que Jesus subiu aos céus. A mensagem desta primeira carta de Paulo a Timóteo, resumida pelo nosso querido professor e irmão Carlos Osvaldo, ele resumiu a mensagem de 1 Timóteo desta forma: a vida da igreja deve ser coerente com o seu caráter de casa de Deus e guardiã da verdade divina. É uma mensagem para a igreja, uma mensagem para exortar, lembrar a igreja que ela é guardiã desta verdade divina. Tinha um propósito: capacitar Timóteo a fornecer uma orientação eficaz para a igreja de Éfeso, de modo que a sua conduta seja coerente com o seu caráter. Então a vida da igreja deve ser coerente com o seu caráter de casa de Deus. E Timóteo tinha esta responsabilidade de lembrar os irmãos lá em Éfeso. E nós temos esta responsabilidade de lembrar os irmãos aqui que se reúnem neste lugar. E nós desejamos que todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo sejam exortadas, lembradas frequentemente a procederem de acordo com o seu caráter. Há um ditado em português que se diz que a cara não diz com a careta. Não sei se já ouviram. A bota não bate com a perdigota. Mas são ditados populares que tentam lembrar a importância da coerência. Diz que é, então mostra que é. E foi isto que Paulo quis lembrar e exortar Timóteo a ensinar à igreja. São igrejas, são casa de Deus, então procedam como casa de Deus. Havia alguns problemas por causa da carta e de como foi escrita, os problemas que Paulo abordou, o ensino que ele trouxe. Nós podemos resumir em 4 principais temas ou problemas que existiam em Éfeso: a falsa doutrina ou os falsos mestres, a desordem na adoração. Havia algum problema na adoração, percebemos isso no capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Havia um problema, a falta de líderes na igreja qualificados, com as qualificações bíblicas, piedosas. E no fim da carta percebemos que havia um problema com o materialismo, com o amor ao dinheiro e às riquezas. E ao longo do nosso estudo de 1 Timóteo, já foi há algum tempo atrás, nós fomos percebendo algumas marcas, algumas características do que deve ser uma igreja saudável, porque Deus usou Paulo para exortar Timóteo, para o instruir, para o ensinar, a que por sua vez ele ensinasse aquela igreja local sobre como ser igreja, como proceder como igreja, como praticar a vida que agrada a Deus, sendo igreja. Então nós fomos percebendo algumas características de uma igreja saudável. E uma igreja bíblica é uma igreja saudável. E é aquilo que nós desejamos ser, aquilo que nós nos temos comprometido a perseguir como igreja. Então nós acreditamos, à luz do que temos lido nas Escrituras e nesta carta em particular, que para ser uma igreja bíblica, para se ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ou para fazer parte dessa igreja, é preciso algumas coisas. Temos aqui 21 frases alistadas, mas gostaria de destacar uma: ter Jesus Cristo no centro. Jesus tem que estar no centro da nossa vida, da nossa adoração. Temos que olhar para Ele, para o imitar, temos que ouvi-lo como o nosso dono, como cantamos há pouco, o nosso mestre. Também aprender a amá-lo com paixão, a sentir essa emoção de alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos estar com o povo do Senhor. É fazer dele realmente a nossa vida, a nossa existência. Estamos a aprender a fazer isso. Ainda que haja muitos amores desordenados, estamos a aprender a colocá-los em ordem, para que Jesus esteja em primeiro lugar. O seu reino seja buscado em primeiro lugar. Jesus seja o centro da nossa adoração e da nossa vida. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Senhor, é nele que há fé e amor. Ele veio para salvar os pecadores, Ele é perfeitamente paciente e longânimo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro, e Ele irá voltar, Ele irá manifestar-se. Nós vemos isto na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nesta carta que para a qual estamos a olhar,
Jesus Cristo, ele está presente e ele é descrito desta forma. Um dos princípios mais importantes da Escritura é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões de vida e santidade. Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação e glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás e mais forte do que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele é a força de Israel. Ele é a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o vencedor. Ele é o servo do Senhor. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores. Ele é a luz. Ele é o Filho do homem. Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Senhor, Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático, Ele é a nossa justiça, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão da tribo de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno, Ele é anterior a tudo. Ele é Criador e Consolador, Ele é Messias, Ele é o grande Eu Sou. Um resumo daquilo que a Bíblia diz acerca de Jesus. Ele é o nosso Deus, é Ele que nós adoramos. E nós acreditamos, então, que para ser uma igreja bíblica, isto é, uma igreja saudável, ou para fazer parte dela, é preciso ser coerente com o caráter, o nosso caráter, o seu caráter de casa de Deus. A igreja precisa ser coerente com o seu caráter de casa de Deus. Isto verifica-se na santidade, a forma como nos vestimos, o cuidado com a saúde física. Isto tudo está nesta primeira carta de Paulo a Timóteo. Sermos coerentes com o caráter de casa de Deus é guardar, e para sermos uma igreja bíblica saudável, nós devemos guardar a verdade divina, a sã doutrina, a boa teologia, reconhecendo a doutrina de perceber Deus como soberano, reconhecer e aceitar a soberania de Deus em todas as coisas. Ele faz o que quer, conforme quer, no tempo que quer, com as pessoas que quer. Isto está presente logo no início. A consciência que Paulo tem de que Deus manda e as coisas acontecem. Ele é apóstolo, ele é separado para o Evangelho por mandato de Deus. É preciso entender biblicamente o que é salvação, ter boa doutrina, ter uma boa teologia, é reconhecer a soberania de Deus, é também entender biblicamente o que é salvação, o que é o Evangelho. Ter uma boa teologia, conhecendo bem o que a Bíblia diz acerca deste mistério que é a doutrina da Trindade, mas este assunto é abordado aqui também em 1 Timóteo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus.
Nós já vimos isto com mais tempo, mas agora vamos apenas recordar algumas das coisas que nós já aprendemos no passado. É preciso crescer no conhecimento pleno da verdade. Está no capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Número 3, uma terceira característica de uma igreja bíblica, do que é uma igreja saudável, aquilo que nós perseguimos. Crescer para se tornar um exemplo. Cada indivíduo, cada cristão, cada homem, cada mulher, crescer em Cristo para ser um exemplo, ser um modelo. Alguém que deve ser imitado. Como Paulo tinha este desejo de ser um modelo para Timóteo. Para dizer a Timóteo, olha para mim, aprende comigo. E alguém que pertence a uma igreja saudável, uma igreja bíblica, entende que deve crescer para ser um exemplo a ser imitado. Estar disponível para ir e fazer discípulos, ensinando. Ser um enviado, como Paulo foi um apóstolo. Alguém que vai gerar verdadeiros filhos na fé, porque os leva a Cristo, leva-os a conhecer o Evangelho, essa mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Número 5. Outra característica de uma igreja bíblica, ter esperança no Senhor. Uma pessoa que é saudável espiritualmente é uma pessoa que tem esperança. Não se entrega ao desespero, à tristeza profunda. É uma pessoa que espera no Senhor e na força do seu poder. Vários versículos em Timóteo falam da esperança dos crentes. Número 6. Para fazer parte de uma igreja bíblica, para ser uma igreja saudável, é preciso honrar, adorar a Deus. Como o nome de Timóteo significa, aquele que honra a Deus. E no versículo 2 do primeiro capítulo, dar toda a honra e glória ao Rei Eterno, o único Deus verdadeiro. Versículo 17. Assim ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma igreja bíblica é uma igreja que dá honra a Jesus, que honra e glorifica o Senhor. Número 7, outra característica de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica. Uma igreja que está envolvida em cooperação, que é cooperadora, que trabalha com outras igrejas, com outros irmãos, que procura ter cooperadores. Como Paulo tinha Timóteo, tinha Tito, teve outros cooperadores, Lucas, tantos que ele convidou para fazerem parte do seu ministério, pessoas que ele acompanhou, como no caso de Barnabé. Número 8. Uma outra característica é viver, entender e usar a saudação cristã bíblica. O que é a graça, o que é a paz, o que é a misericórdia de Deus. São saudações que Paulo usava em todas as suas cartas e usou com Timóteo. Graça, paz e misericórdia. Entender estes conceitos, o conceito da graça de Deus. O que é ter paz com Deus e paz com as pessoas. O que é a misericórdia de Deus. Então, usar, entender, viver e usar esta saudação cristã bíblica. Não dizer só olá, bom dia, tudo bem? Mas sabermos usar expressões bíblicas com sentido e vivermos esse sentido. Número 9. Reconhecer a bondosa generosidade divina. Uma igreja bíblica é uma igreja que reconhece a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua generosidade. Número 10, já falamos, ter Cristo no centro. Número 11, praticar a admoestação. Uma igreja bíblica é uma igreja, são irmãos, fazem parte do corpo de Cristo, mas que se admoestam, que chamam uns aos outros à verdade, à razão, que usam a palavra para se encorajar, também para se corrigir. Então, praticar a admoestação. Paulo fez isso com Timóteo e encorajou Timóteo a fazer isso com outras pessoas. Número 12, praticar a disciplina bíblica. Aqueles que não ouvem a repreensão de Deus, não ouvem a repreensão da palavra, é preciso dar os passos todos que Jesus ensinou. Fala em privado, vai arguí-lo entre ti e ele só, se não te ouvir, chama o irmão, se não ouvir uma ou duas pessoas, leva à igreja e por fim, entrega a Satanás. Se está no final do capítulo, ou seja, considera gentio e publicano, ele vai ficar sem o apoio da igreja, sem a intercessão da igreja. É o último passo de dizer não é cristão, não o considera o irmão. Uma igreja saudável, uma igreja que dá esses passos, ainda que com muito sacrifício, às vezes com lágrimas, com muita dor, com muito constrangimento, mas dá os passos.
É uma igreja que pratica a disciplina bíblica. Número 13, é uma igreja que combate o bom combate. São a linguagem de Paulo a Timóteo. Fazer da oração uma prioridade, isso está presente aqui nesta carta. Que os homens se dediquem à oração, que as mulheres orem e em todo o lugar que façam, que usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. É preciso nos envolvermos com este combate que é a oração, para sermos uma igreja saudável. É isso que nós temos buscado fazer. No fim de cada reunião, à quarta-feira, nós fazemos isso. Os homens e as mulheres fazem ao sábado, ao domingo de manhã, intercedemos uns pelos outros. Temos listas de oração. Então, é preciso orar, fazer da oração uma prioridade. Número 14. Identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. Como Paulo instruiu Timóteo, instruiu Tito também. Número 15. Entender, viver e defender o conceito de complementaridade. Entender a importância da mulher na vida da família, na vida da igreja. Essa complementaridade que nós também estudamos à luz do Novo Testamento e de todas as Escrituras. Número 16. Nós acreditamos que para ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ou para fazer parte dela, é preciso perceber o casamento e o alimento como algo bom que Deus criou para ser recebido com ações de graças. Então, o casamento e a comida são coisas boas que Deus nos deu e que nós devemos receber com ação de graças. E isto deve ser entendido por uma igreja saudável. Valorizar o trabalho diligente, exercer piedade e generosidade com os necessitados, honrar o presbitério, aprender a viver o contentamento. Número 21, acumular tesouros no céu, valorizando a mansidão e a humildade. Uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja que tem os olhos na eternidade, não apenas aqui na história, mas lida com as coisas aqui da terra, pedindo sabedoria a Deus, para não ficar apegado às coisas da terra, para elas não se tornarem ídolos, embora sejam boas, casamento, a comida, mas que Deus dê sabedoria para usar as coisas aqui com humildade, com mansidão, como está lá no final da carta. Portanto, como igreja bíblica, nós temos procurado este ideal. Não apenas uma, mas outras igrejas que surjam em Portugal. Igrejas locais guiadas pelo Novo Testamento, neotestamentárias, santas, saudáveis e submissas a Jesus Cristo. Que trabalham seriamente e perseveram fielmente no seu primeiro amor, servindo na evangelização do próximo e na glorificação do Senhor. São algumas palavras escolhidas cuidadosamente para expressar aquilo que é o nosso desejo, a nossa visão, não apenas uma igreja nesta região, mas que várias igrejas surjam com este objetivo de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esta é a missão da igreja, é a missão desta igreja, é a missão de qualquer igreja local, mas que possam reproduzir-se discípulos saudáveis do Senhor Jesus Cristo, que formem comunidades, igrejas locais. Nós acreditamos na importância da igreja local. Este grupo que é chamado de casa de Deus, de família de Deus. Portanto, todas estas coisas foram escritas. Paulo diz a Timóteo: eu escrevo-te estas coisas. E que bênção nós termos estas coisas escritas, para poder ler e reler e comparar com a nossa prática, com o que temos feito, com o que temos sido e olhar como um espelho. Será que eu estou a fazer, a viver estas coisas? Nós escolhemos, nós fizemos uma decisão, nós acreditamos na Bíblia, porque está escrito, são documentos históricos. É uma coleção confiável de documentos históricos que foram escritos, como esta carta foi escrita, por testemunhas oculares, que viveram no tempo de outras testemunhas oculares. São escritos que descrevem eventos sobrenaturais, como aquilo que aconteceu com Paulo, o encontro dele com Jesus a caminho de Damasco. É algo sobrenatural.
Jesus apareceu depois de ter sido morto, de estar ressuscitado, ter sido levado para a glória, mas ele apareceu, é algo sobrenatural. E Paulo foi uma testemunha ocular, embora tenha ficado sem visão momentaneamente. Mas ele viu uma luz tão brilhante que, sobrenatural, ele ouviu uma voz e ele contou essa experiência. Pelo menos 3 vezes no livro de Atos ele dá esse testemunho. Então nós estamos a lidar com testemunhas oculares, pessoas que viveram, que presenciaram algo sobrenatural e que teve um impacto tão grande nessas pessoas. Como João diz, logo na primeira carta que ele escreve, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. Esses eventos sobrenaturais aconteceram diante de testemunhas que viram com os seus próprios olhos. E essas coisas aconteceram como cumprimento de profecias específicas, que reivindicam ser divinas e não humanas na sua origem. Foi Deus que disse que ia fazer e Ele fez. E isso é a Bíblia. A Bíblia é esse registro desses eventos e daquilo que Deus quer que nós conheçamos. Tudo o que foi escrito para nosso ensino. E se nós lemos em Romanos 15, também em 1 Coríntios 10, nós lemos que aquelas coisas aconteceram lá no Velho Testamento, mas elas foram escritas para nos advertirem, para nos ensinarem. É por isso que nós lemos a Bíblia e encorajamos a leitura bíblica. É por isso que nós expomos a Bíblia para sermos advertidos, avisados, sermos encorajados, porque o fim dos tempos, o fim dos séculos tem chegado. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11. Então estes versículos agora em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 16, eles mostram um ponto de transição entre a instrução positiva dos 3 primeiros capítulos. Paulo está a ensinar Timóteo. Os 3 primeiros capítulos são instruções positivas e os últimos 3, a partir do capítulo 4, do capítulo 5 e 6, são advertências, são avisos, são palavras fortes de confronto com Timóteo, com a igreja em Éfeso. E nós precisamos desses 2 ministérios. O ministério de ensino positivo, de alguém que nos ensina aquilo que Deus quer. Mas quando estamos errados, quando algo não está bem, quando há problemas, precisamos de quem nos venha confrontar, que venha pôr o dedo na ferida, alguém que nos venha mostrar que estamos a agir de uma forma contrária àquela que Deus quer que nós nos comportemos. Portanto, revelam a essência da missão e da mensagem da igreja. Estes versículos, os versículos 14 a 16 que nós lemos, de 1 Timóteo 3, revelam a essência da missão e revelam a mensagem da igreja, que é a verdade. Paulo tinha a expectativa de estar com Timóteo. Ele disse, eu espero ir ver-te em breve. Na verdade, o que provavelmente ele estaria a dizer, e a gramática grega indica que ele diz assim, embora eu esperasse ter ido ver-te muito antes, ou seja, eu já queria estar contigo. É isso que dá a ideia a esta frase, esperando ir ver-te em breve. Na verdade, eu já queria estar contigo. Mas uma vez que me atrasei lá na Macedónia, Paulo atrasou-se, ele decidiu escrever uma carta. E aqui nós vemos a importância, a soberania de Deus, a providência de Deus. Porque ele poderia ter dito estas coisas pessoalmente a Timóteo. Mas porque ele se atrasou e porque não conseguiu estar com Timóteo, ele escreveu uma carta. E nós, agora, todos estes anos depois, estamos a ler esta carta. Por providência de Deus. Porque nós precisamos aprender a proceder como casa de Deus, como igreja de Deus. É isso que nós estamos a aprender. Então, ao ler a Bíblia, ao ler o Novo Testamento, e ao ler especificamente estas cartas pastorais, mas também as cartas dirigidas às igrejas Éfeso, Colossos, Tessalónica, nós aprendemos como se deve proceder na casa de Deus. Como nos devemos comportar. Esta é a ideia. E a expressão casa é a ideia de santuário. A ideia de um lugar construído para ser habitado e, no caso, para ser habitação de Deus. E vemos que isso é aplicado à igreja. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
No capítulo 6, versículo 19, a mesma linguagem. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, 16, esta mesma linguagem. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, vários textos no Velho Testamento dão esta ideia de que Deus habitaria no meio do povo. E a igreja é chamada de santuário, de casa de Deus. Esse lugar onde Deus habita, onde Ele está presente. Também a ideia de família. O Novo Testamento apresenta essa ideia de ser família, casa no sentido de família. Os cristãos são membros da família de Deus. Em Efésios 2:19, já não sois estrangeiros e peregrinos, falando para os gentios, os habitantes de Éfeso que se converteram a Jesus, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. É esta ideia, casa de Deus traz esta ideia de ser família de Deus. Em Hebreus 3, versículo 6, Cristo como filho em sua casa, a qual casa somos nós os crentes, nós os cristãos, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. É esta coragem, esta esperança que uma igreja saudável não perde. Esta ousadia de fazer a missão, de fazer discípulos, de falar a outros do Evangelho. Em Atos 20, 28, a igreja pertence a Deus, é a igreja de Deus, é a casa de Deus. Ele é o dono. Em Atos 20, 28, lemos assim, Paulo a falar com os irmãos de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É dele, a igreja é dele. Ele é o dono, ele é o Senhor. Mais um texto, e são vários os que apresentam isso, mas mais um que eu quero ler com os irmãos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta ideia de povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo de Deus, que é essa nação santa. Aqueles que são feitos filhos de Deus, com uma missão de cumprirem a proclamação das virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma expressão nestes versículos. Deus vivo. Igreja do Deus vivo. É uma expressão muito usada no texto sagrado, nos salmos, mesmo nos livros da lei. Saíram livros, filmes, Deus não está morto, Deus está vivo. A defesa de que Deus está vivo nos debates da academia, na filosofia, o conceito de Deus, a existência de Deus. Vários irmãos a dedicarem-se à apologética, a defender a fé cristã, defender a existência de Deus com argumentos lógicos, racionais, mas olhando científicos, olhando para a natureza e procurando mostrar, provar na própria natureza, o 3 em 1, a existência de Deus. O Deus triuno está presente na criação. E 1 Timóteo 4,10, lemos assim, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus está vivo. E este título, Deus vivo, tem uma rica tradição no Antigo Testamento. Mas a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Uma imagem, provavelmente, dos templos, daqueles templos que existiam naquela época de Paulo, templos majestosos e suportados com grandes colunas, com esses baluartes, esses sustentáculos, aqueles apoios que aguentavam aquelas majestosas construções. E Paulo usa essa linguagem para definir a igreja, caracterizar a igreja como sendo aquela instituição de Deus que sustenta, que suporta, que defende a verdade. O que é a verdade? Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade, mas a verdade é o conteúdo da fé.
cristã revelado, registado nas Escrituras. É preciso conhecer a verdade, essa verdade contra a qual ninguém pode. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E em português a palavra verdade ela é definida como a conformidade da ideia com o objeto. A ideia, o conceito é igual ao objeto. A conformidade do dito com o feito. A conformidade do discurso com a realidade. Aquilo que diz é o que corresponde. Isso é verdade. Verdade é exatidão, é realidade, é expressão do que é real. Então, perguntas que podemos fazer ao texto. E a melhor pergunta não é o que é verdade, mas sim quem é a verdade. E nós, começando por essa pergunta, quem é a verdade, nós chegamos a respostas bíblicas. Deus é a verdade. O Senhor é o Deus da verdade. Isso está nos Salmos, está nos Evangelhos. Jesus dizer, eu sou a verdade. E o próprio João escreve, falando do Espírito. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, o Senhor, Deus Pai, é a verdade, é o Deus da verdade. O Filho é a verdade, o Espírito é a verdade. Este é aquele que fala. Salmos. O Deus que se revelou, o Senhor Deus que se revelou, o Deus que fala, é o Deus que tem palavras que são verdade. Então, as palavras de Deus são verdade. O que é verdade, nós podemos responder, a palavra de Deus é verdade. Deus é verdade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a palavra é a verdade. O Salmo 119 diz assim, a tua lei é a própria verdade. E ainda Jesus, naquela oração sacerdotal, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. É aquela coisa que está conforme a realidade, aquilo que mostra o que é real, o que é verdadeiro. E por isso, Paulo, na segunda carta que escreve a Timóteo, diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. As Escrituras são esta palavra da verdade. É preciso manejar bem, conhecer bem a palavra da verdade. Esta é a mensagem encorajadora, esta é a mensagem desafiadora, pastoral de Paulo a Timóteo. E a pergunta, como chegar então ao pleno conhecimento da verdade? Algumas coisas práticas que nós temos repetido aqui, que nós temos encorajado. Então, como chegar ao conhecimento da verdade? Primeiro, ouvir a verdade. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, para conhecer a verdade, nós precisamos nos expor à pregação. Alguém que lê a palavra, alguém que prega a palavra. Então, ouvir a palavra. Nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. Isso está em Gálatas 3. Mas também, em segundo lugar, como é que nós chegamos à verdade? Ouvir sobre a verdade. Ouvir testemunhos de pessoas como aqueles que foram testemunhas oculares, mas também aqueles que têm andado com Jesus. Testemunhos de irmãos que estão vivos ou que escreveram livros da sua caminhada com Deus. Não são textos inspirados por Deus, mas são histórias verdadeiras, verídicas, que nós podemos, algumas delas, presenciar, testemunhar. Há pessoas que nós podemos conhecer pessoalmente e que nos podem contar do seu relacionamento com Jesus, com Deus. Então nós podemos ouvir essas histórias dessas pessoas que tiveram esse contato com a verdade e nós vermos o efeito que a verdade tem tido nessas vidas. Então nós podemos ouvir a verdade e ouvir sobre a verdade, ouvindo testemunhos, lendo biografias, fazendo entrevistas, fazendo visitas a pessoas que andam com Jesus, que andam com a verdade, que conhecem a palavra, que estudam, que manejam bem a palavra da verdade. Então são coisas bem práticas que nós podemos fazer para conhecer plenamente a verdade. E para terminar, estes versículos 16 e 17, que falam do mistério da piedade. Este mistério que é revelado na verdade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Apenas algumas observações acerca desta expressão que Paulo usa algumas vezes acerca do mistério.
O mistério da fé. São aquelas doutrinas que foram reveladas. No fundo, é a teologia, aquilo de Deus que foi ensinado. E Paulo usa essa expressão mistério para descrever uma verdade que antes estava escondida, mas que agora é revelada. E é usada então para descrever a encarnação de Deus em Cristo. A habitação de Cristo dentro dos cristãos, isso é também chamado um mistério, em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estava oculto agora foi revelado, se tornou manifestado aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é um mistério que foi revelado. Cristo está nos crentes. Outra ideia que Paulo usa com a palavra mistério é a unidade dos judeus e dos estrangeiros na igreja. Isso também é um mistério que foi revelado através do próprio apóstolo Paulo. Outro mistério é o Evangelho, o próprio Evangelho. E ainda há um outro mistério que Paulo menciona, o mistério da iniquidade. Quando fala daquele que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, ele usa para se referir ao anticristo, o espírito do anticristo que já atua, mas que está a aguardar um momento em que vai poder realizar aquilo que Deus quer que seja realizado na terra. Nós acreditamos que isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Temos estudado assim, sido ensinados assim, estudando na Palavra da Vida, sabemos, os irmãos lembram o que a escola tem ensinado, o que nós temos trazido aqui acerca da escatologia, do ensino das últimas coisas, e o arrebatamento da igreja é chamado por Paulo em 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a palavra de revelação que Paulo dá à igreja em Corinto acerca do futuro do arrebatamento. Mas a palavra piedade refere-se às verdades da salvação e da justiça em Cristo, que produzem santidade nos cristãos. Este contacto com estas verdades que nos vão santificando, vão mudando o nosso pensamento. Jesus que foi claramente manifestado, uma referência ao Deus invisível que se tornou visível para toda a humanidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo encarnou, o Verbo se fez carne. João 14, versículo 9, Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai, vê Deus. Vê o Deus Criador de todas as coisas. E em Colossenses 1,15, Jesus, nós lemos, este Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus 1,3, ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ele se manifestou na carne. Não a carne naquele sentido que nós temos lido em Romanos, especialmente no capítulo 8, capítulo 6, também carne no sentido de revelar a natureza pecaminosa e caída do ser humano. Carne aqui usada apenas para se referir à condição da natureza humana. Jesus, ele foi sem pecado. Por isso, a outra expressão usada é justificado em espírito. E vários textos na Bíblia mostram que ele nunca pecou. Categoricamente, os apóstolos defendem que Jesus jamais cometeu ou conheceu pecado. Segundo Coríntios 5, 21. Mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há mais alguns textos que mostram claramente esta ideia de que Jesus jamais pecou, como, por exemplo, em Hebreus 4,15 diz, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus jamais pecou. Ele foi contemplado por anjos, quer os caídos como os eleitos. Em Colossenses 2,15, uma referência aos anjos caídos que contemplaram Jesus, foram expostos ao desprezo quando Jesus triunfou na cruz, mas também os anjos eleitos, aqueles que servem o Senhor, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ao introduzir Cristo, o Filho unigênito do Pai, e todos os anjos de Deus o adoraram e o adoram e o adorarão. Então, todos são testemunhas, todos são
têm o privilégio e a oportunidade de ver claramente Jesus. Ele foi-lhes manifestado, contemplado por isso, por anjos, pregado entre os gentios. E é essa a nossa missão, pregar Jesus, pregar o Evangelho, pregar esta mensagem. E sabemos que um dia isto será dito, o Evangelho foi pregado por todo o mundo. Por enquanto, a nossa função é ir fazer discípulos, é ser testemunhas de Jesus até aos confins da terra. Pregado nos gentios, querido no mundo, ele vai ser querido, vai ser conhecido, porque a igreja vai fazer a sua missão. Isto é algo que Deus vai prover, é algo que Deus vai garantir. E Jesus foi recebido na glória. Alguns versículos que falam do momento em que Jesus, depois de cumprir a sua missão, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Foi, portanto, recebido na glória, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a ascensão e exaltação de Cristo mostraram que o Pai estava satisfeito com ele e que havia aceitado a sua obra. Por isso, ele foi recebido na glória, é por isso que ele é glorificado. Nós cantamos para Jesus, nós adoramos Jesus, porque ele cumpriu a sua missão, o seu trabalho, a sua obra e foi recebido na glória. E daqui a pouco nós vamos cantar acerca do Rei da Glória. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas antes de cantar, eu gostaria de aplicar isto que nós vimos. Primeiro, resumindo algo que nós aprendemos sobre Deus. O que é que aprendemos sobre Deus? Nós temos sido treinados a olhar para um texto bíblico e a fazer esta pergunta: o que é que nesta história eu aprendo sobre Deus? E nestas passagens podemos resumir isto, o que é que aprendemos sobre Deus. Deus é um Deus vivo e verdadeiro, que se revela e está a edificar para si mesmo uma casa, que é a igreja de Jesus Cristo. Nós aprendemos isso ao ler estes textos. Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Agora, o que é que nós aprendemos sobre as pessoas? Nestas passagens, nestes textos, gostaria de destacar uma ideia, baseada principalmente nestes versículos que nós acabamos de ler com mais atenção. As pessoas precisam ser ensinadas sobre como proceder na casa de Deus. Nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos ser lembrados. Há aquela instrução positiva, mas há também a repreensão, a admoestação, há a correção. Nós precisamos disso. Nós precisamos deste ministério de alguém que nos ensina a ser igreja, a praticar a vontade de Deus aqui na terra. A viver família de Deus, viver casa de Deus, viver igreja de Deus. Nós precisamos disso. Então nós aprendemos que nós somos pessoas que precisam ser ensinadas sobre como proceder na casa de Deus. Então, para aplicar este ensino, eu, ao ler estes textos, mais uma vez, ao ler estes versículos e ao partilhá-los convosco esta manhã, eu desejei e desejo renovar o compromisso, de me comprometer. Então, renovar o compromisso com a leitura. Eu quero me comprometer diante de Deus e diante dos irmãos com a leitura da revelação que nos foi escrita para saber como proceder na casa de Deus. Eu quero cumprir o meu plano anual de leitura da Bíblia. Eu quero ser fiel a este compromisso que eu já assumi este ano, mais uma vez, de todos os dias ler as Escrituras. E ao fazer esse plano, eu vou ler toda a Bíblia, pelo menos uma vez, toda a Bíblia. No meu caso, o plano que eu escolhi, eu consigo ler a Bíblia inteira uma vez, o Novo Testamento 2 vezes, o livro dos Salmos 2 vezes. Adotar um plano anual de leitura das Escrituras. Então é uma forma prática de valorizar aquilo que foi escrito. É ler o que foi escrito. E eu preciso me planear. No meu caso, eu preciso me planear. Eu tenho que ter um plano para saber o que ler naquele dia. O que eu vou ler hoje, o que eu vou ler amanhã.
Então, existem muitos planos, nós temos sugestões de alguns aqui, mas na internet é muito fácil encontrar planos de leitura anual da Bíblia, para que a cada dia eu possa ler uma porção e ao fim do ano eu tenha lido toda a Bíblia, toda a Escritura, tudo aquilo que Deus decidiu escrever. Estas coisas que foram escritas para que saibamos como proceder como casa de Deus, para sabermos ser igreja, sabermos ser cristãos, sabermos ser discípulos. Eu preciso ler a Bíblia. Então eu renovo o meu compromisso de ler a revelação que nos foi confiada da parte de Deus. E quero encorajar os irmãos a renovarem, a fazerem, se não tinham este compromisso, a fazerem este compromisso com Deus, de lerem a sua revelação. A cada dia, lerem uma porção. Número 2. Reconhecer com gratidão o privilégio que me foi concedido como parte da igreja. Eu sou parte de um grupo de pessoas que conhece e que tem a verdade. Porque este texto diz que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Então eu como cristão, eu como parte da igreja, eu tenho a verdade. Eu conheço a verdade. Que privilégio. É por isso que eu preciso orar com gratidão, com humildade, sim. Evitar a soberba, a arrogância. Eu tenho que dizer não a essas coisas. É uma tentação. Mas eu tenho que orar com gratidão. Senhor, obrigado porque me deste a verdade. Obrigado porque tornaste a verdade conhecida. Eu não estou enganado. Eu conheço a verdade. Eu conheço Deus. Eu conheço a palavra. Eu conheço Deus Pai, Filho e Espírito e a sua revelação. Eu tenho a verdade. Eu conheço a verdade. Isso deve-me levar a escrever orações de gratidão. A dizer a Deus obrigado por me teres revelado a verdade. Ser grato. Ser agradecido. E para terminar, número 3. Uma forma de aplicar isto que nós lemos é reafirmar diante do Senhor e dos irmãos a minha devoção à missão que o Senhor nos deixou. Não foi só a mim, não foi só aos missionários, aos pastores, mas sim a todos os discípulos, todos os que são dele. Ele deixou uma missão, torná-lo conhecido no meu bairro, na minha cidade, no meu país, neste continente, até aos confins da terra. Aí nós temos alguns recursos. Temos o treinamento em evangelismo explosivo, temos o treinamento nos grupos de descobrimento. Podemos usar estas ferramentas. Nós temos recebido estas ferramentas, temos aprendido a partilhar o Evangelho. Precisamos pôr em prática. Temos que nos devotar a esta missão que o Senhor nos deixou. Cada um de nós individualmente. Mas eu quero fazer, eu quero praticar. E eu quero ser um estímulo para os irmãos aqui. Eu quero que os homens, os pais de família, sejam um estímulo para as suas esposas e para os seus filhos. Para praticarem a missão, porem em prática aquela missão que o Senhor nos deixou. Fazer discípulos, convidar pessoas para estudar a Bíblia, para ler o Evangelho, conduzi-las a Cristo, conduzi-las à verdade. Eu desejo ter conseguido expressar aquilo que esteve no meu coração nestes dias. Tem estado ao longo destes últimos anos. Isto é ser igreja. Isto é proceder como igreja. É o entendimento que nós temos tido. É isto que nós queremos viver neste lugar. Encorajar outros a viverem em outras cidades, em outros lugares. Isto para a glória do Senhor. Esta é uma das formas, então, de lermos 1 Timóteo e de aplicarmos às nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de entender a palavra de Deus, de a viver, de a praticar, também de ensinar. Amém.